E essa é uma lição que nós precisamos aprender desde o começo. O diabo, como é descrito em algumas religiões, em algumas manifestações religiosas evangélicas, parece ser um poder independente, igual ao poder de Deus, só que na direção contrária, e que faz o que quer, e Deus apenas tem que vir atrás e consertar o estrago que o diabo fez. Essa não é a visão bíblica. O diabo não é Deus, ele não é um Deus, e ele está debaixo da autoridade de Jesus Cristo. Ele só vai até onde Jesus permite, e ele só faz aquilo que o Senhor Jesus autoriza. Ele está debaixo do governo de Cristo. Ele é um destes que está sob o seu domínio e sob o seu poder. Então, nós não devemos pensar no diabo como sendo este poder independente, mas lembrar que ele também está debaixo do governo de Deus e da autoridade de Deus. Só há um Deus, e ele governa sobre todas as coisas, inclusive sobre as forças do mal. Elas não podem fazer absolutamente nada que Deus não permite. E aqui está a nossa segurança e a nossa tranquilidade, saber que de fato Deus reina em Cristo Jesus, e que nenhum mal chega a mim que o meu Deus não permita. E se eu sou tentado, eu sou tentado apenas até o ponto em que eu possa suportar, diz o apóstolo Paulo, e que Deus não permitirá que essa tentação seja acima das minhas forças. Foi o que Jesus disse a Pedro, e foi o que Deus disse a Satanás quando este queria tentar a Jó. Vai, Deus disse, mas tem limite, você só vai até aqui. Então é bom saber que nós estamos num universo onde o poder supremo e maior é de um Deus bom, sábio, justo e verdadeiro, e o mal não triunfará. Então, quando Paulo diz aqui, revistam-se do Senhor e da força do seu poder, ele está dizendo exatamente isso, que o Senhor Jesus tem todo o poder no céu e na terra, e nós aqui nesse mundo temos que nos unir a Ele, unidos a Ele. Nós, revestidos desse poder que Ele tem, nós podemos aqui viver nesse mundo, enfrentando os males que nos cercam e todas as tentações. E Paulo ilustra o que ele está dizendo com a figura de uma armadura no verso 11. O que é que significa ser fortalecido no Senhor? Será que tem uma ilustração que nos ajuda a compreender esse revestimento de poder que nós precisamos da parte do Senhor Jesus? Paulo no verso 11 diz a mesma coisa, mas usando agora a figura de um soldado completamente armado. Ele diz: revesti-vos de toda a armadura de Deus. Paulo descreve aqui o cristão como um soldado na sua completa armadura e pronto para a guerra. A armadura representa Cristo e o seu poder, e nós nos revestimos da armadura. A armadura serve de proteção para o combate. Ela traz os diversos elementos que Paulo vai descrever a partir do verso 14. Mas a ideia aqui do cristão preparado para a batalha é tirada pelo apóstolo Paulo, provavelmente do livro de Isaías, onde Deus é descrito como um guerreiro completamente armado que sai para o combate. Ou talvez Paulo não precisava ir tão longe quanto o Antigo Testamento. Quando ele escreveu essa carta, ele estava preso em Roma. E como ele era um preso político e que ele havia conseguido prisão domiciliar, ele estava numa casa alugada. Então nós sabemos de outras fontes que os presos políticos que conseguiam morar numa própria casa enquanto aguardavam o julgamento do imperador, eles tinham um soldado da guarda pretoriana acorrentado a ele, para não fugir. Então Paulo provavelmente dormia com um guarda acorrentado de lado, quando ele escreveu isso aqui, não é? Um guarda da corte pretoriana, que era exatamente a guarda pessoal do imperador. Então Paulo não precisava nem ir para o Antigo Testamento. Ao lado dele havia a figura do soldado armado, que talvez inspirou isso que ele falou aqui. Ele podia tanto usar o Antigo Testamento quanto essa inspiração. Ao lado dele estava então a figura que bem ilustra o que ele está dizendo aqui. Ele concebe a vida cristã como uma guerra, e agora ele olha para o cristão e descreve o cristão como um soldado. Isso aqui é muito bom para nós termos cuidado em pensar que a igreja é um grande hospital onde
que sua tarefa é cuidar dos feridos. Essa metáfora é muito difundida entre os evangélicos, não é? A igreja é um grande hospital, e aí lá as pessoas vão lá para serem curadas das suas necessidades. É verdade, mas é curioso que nenhuma vez na Bíblia a metáfora do hospital é usada para descrever a igreja. Sabe quais são as metáforas prediletas no Novo Testamento para descrever a igreja? Um exército, armas, armadura, combate, guerra. Então, é claro, nós vamos à igreja porque nós queremos perdão, nós queremos cura, nós queremos reconciliação, nós queremos ser libertos da nossa culpa, do nosso mal, mas não para aí. Porque, na verdade, se você é de Cristo, você faz parte desse exército, você é um guerreiro, você está em combate, você está em conflito, há uma guerra acontecendo. E você precisa, para enfrentar essa guerra, se revestir da armadura de Deus, que é o poder do Cristo ressurreto. Revestivos de toda a armadura de Deus. Essa é a figura que Paulo usa para explicar a necessidade que nós temos de estar preparados para enfrentar essa guerra tremenda. Ele nos dá algumas causas em seguida para que nós tomemos a armadura de Deus ou nos revistamos do poder do Senhor Jesus. A primeira está no final do verso 11. Revestivos de toda a armadura de Deus para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Aqui ele introduz o nosso inimigo, que ele chama de diabo. Diabo é o nome padrão do Novo Testamento para esse espírito caído, inimigo de Deus, perverso, que tem como objetivo destruir a obra de Deus aqui nesse mundo. A palavra diabo significa acusador e vem de uma raiz grega que significa jogar alguma coisa através. Então a acusação é isso mesmo, você joga palavras através, não é, da distância entre você e a pessoa, as palavras como uma espécie de arma que você lança e acusa a pessoa. Esse é o nome de Satanás, é aquele que fica lançando acusações contra o povo de Deus. Mais adiante Paulo vai se referir aos dardos inflamados do maligno, que diz a mesma coisa, né, que se refere exatamente a esta coisa. Esse é o nosso inimigo. Ele é chamado de o acusador. Note que o método dele é descrito aqui como ciladas. A palavra grega para cilada é a palavra de onde vem a nossa palavra método, a palavra grega metodeia, de onde vem método, que indica um arranjo sistemático, alguma coisa estabelecida. E uma cilada é exatamente isso, é uma concepção bem organizada e estruturada de como você vai apanhar o seu inimigo. E quando eu era menino, morando lá no Ceará, eu nasci na Paraíba, vivi na Bahia, depois no Ceará e finalmente fui para Pernambuco. Então sou nordestino de verdade, né? Mas eu me lembro do tempo que eu morava no Ceará, meu pai tinha uma fazendinha e tinha lá não era um açude tão grande, mas tinha um açude lá. E eu costumava muito caçar, gostava muito de caçar, quando era permitido, né? Hoje em dia não mais. Caçava passarinhos. E uma das coisas que eu gostava de fazer era pegar passarinho com visgo de jaca. A jaca produz um visgo, né? Uma cola. Você não sabe nem o que é jaca, né? Coisa do Nordeste, não é isso? É porque não tem outra ilustração aqui. Bom, mas tudo bem. Mas então a jaca, né? É aquela fruta desse tamanho. Ela tem esse visgo, que é uma cola, é um trem que quando gruda na mão, né? Fica. E aí o que é que fazia? Pegava a jaca, tirava o visgo, pegava um galho de árvore seco e revestia aquele galho com o visgo de jaca, subia na árvore e colocava o galho lá naquela árvore que eu sabia que os passarinhos vinham para beber água. E o passarinho chegava, né, completamente feliz da vida, desapercebido, e ele via um bom lugar para pousar, né, e ele aterrissava exatamente no galho, estava cheio de visgo de jaca. Só restava depois eu subir e pegar o passarinho vivo, né? Aquilo foi um método que foi, a origem não é minha, claro, né? Mas era um método, uma armadilha que foi feita, que se baseava na observação, determinar o lugar, o passarinho vem beber água ali, determinar a árvore ideal que ele escolhe, saber que a jaca tem um visgo que é invisível ao olho nu, mas que vai pegar o passarinho. Há todo um método, há toda uma estratégia, há todo um planejamento. É isso que armadilha significa.